É, a gente Porque tem muitos sonhos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tem muitos aí. vários Meu sonhos Deus! aqui Caraca. pra gente falar, mas Tem um peraí. livro, né? Tem Tem um livro. bastante aqui. Vou passar aqui esses pra você, Renato, Fechou. pra você me ajudar. E eu acho muito bonito, desde já, Wendel, eu quero parabenizar pela sua vida, pelo talento que Deus te proporcionou, de você Obrigado. poder nos ajudar. Eu não sei a Bárbara, mas eu só conheço uma pessoa que traduz, tem interpretação não- de sonhos. Você conhece algum? Não. Só conheço um, que é o Jael Dias, é lá do Mato Grosso do Sul, é um pastor que é maravilhoso, e você tem um discernimento assim muito fantástico. É a pessoa falar e pá, Já a pessoa já sabe o que interpreta. Mas aí, parabéns, assim, meu né? querido. Tem uma técnica pra desvendar os sonhos? Como é que é, Wendel? É uma coisa mística? Me conta um pouquinho. O que acontece? A linguagem dos sonhos é uma linguagem. É uma linguagem que ela é diferente de um idioma, que você apenas tem sílabas, letras, uma formação de uma frase, é através de símbolos e imagens. Consegue entender? Aham. E qual que é a melhor característica dos sonhos? Porque, por exemplo, uma pessoa, quando ela está no seu repouso, ela não tem como usar a sua mente consciente. Então ela fica vulnerável. E é nesse momento que Deus, o Eterno, ele consegue acessar o coração de qualquer pessoa. E é nesse exato momento que ele vem e ele sela essa pessoa com uma informação. Então, nós podemos dizer que os sonhos é uma avenida, é um meio de comunicação. Então, por exemplo, claro que toda a nossa base para interpretar o sonho é a Bíblia. É a verdade das Escrituras. Diferente das pessoas que procuram na internet. Por exemplo, vocês que estão assistindo aí, tomem muito cuidado com relação de você. Eu tive um sonho com a serpente. Geralmente é assim, né? Meu marido está me traindo, minha esposa está me traindo. Para com isso. A base de uma serpente nas Escrituras, a palavra serpente, em língua hebraica, é a palavra nahash, que significa aquela que sussurra feitiçaria. Então, sempre que você sonhar com uma serpente, você precisa pensar o seguinte: você já percebeu que na ponta da língua da serpente ela faz assim? Sim. Então, isso aqui tem duas operações: murmuração e feitiçaria. Então, é a interpretação de um símbolo, de uma imagem. A partir do momento que você aprende, por exemplo, pão. O que significa o pão na Bíblia? Palavra. Então, tudo é um código que, a partir do momento que você aprende a linguagem das Escrituras, você aprende a linguagem profética, você vai decodificando cada imagem. Claro que acontece o seguinte: por exemplo, quando uma pessoa começa a me contar um sonho, dentro do meu espírito, eu começo a receber a informação, a tradução, porque eu não interpreto os sonhos com o meu cérebro. Eu interpreto os sonhos no meu espírito. É totalmente diferente. Por isso que não tem técnica. Entendi. É uma coisa mesmo que é um dom, né? É verdade. E você estava falando agora aí sobre cobra, serpente, porque é algo interessante. Como você falou sobre a serpente, dizendo que É traição. é traição, falsidade ou decepção. E independente da cor dela, se for vermelha, Tudo se tem for um preta, se for significado. amarela. É, Tudo porque tem um você- Tem significado. até o verdade. nosso câmera aqui, o Júnior. Em Júnior, você teve um sonho esse dia sobre isso. A cobra era vermelha, né? Preta Hã? e branca? Preta e branca. Eram duas, não é isso? E outra era Prata. prata. Olha que De interessante. ouro? isso. Tudo tem significado. Cada cor tem um Tudo, significado. Tudo tem significado. Só que a gente precisa... Mas nada pro bem, sempre como é sonho com serpente, é sempre É coisa ruim. ruim. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Lembra que na Bíblia aparece aquela serpente de bronze no madeiro? Sim. A serpente, ela faz aquela... Como se diz? Aquelas voltinhas, né? Vamos colocar assim. Isso é um S, né? Qual que é a interpretação daquele texto? As pessoas que tinham uma enfermidade, elas olhavam para aquela serpente de bronze e elas eram curadas. Só que por detrás daquela imagem existe uma revelação. Aquela serpente ali no Velho Testamento, no madeiro, representa Jesus Cristo. Talvez as pessoas que estão nos assistindo vão ficar em estado de choque. Como assim Jesus assim, aparecer serpente? Sim, porque ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Sim. No madeiro. Então, aquela serpente era um sinal profético do que iria acontecer com Jesus Cristo no Novo Testamento. Por quê? Por que da serpente?
o novo é figura do velho e o velho é figura do novo. Foi justamente uma serpente que contaminou o sentido da audição de Eva. E que através da sedução e do engano, a mulher, ela introduziu dentro de um relacionamento Adão e Eva um alimento. É por isso que Jesus Cristo, ele começa o seu ministério ficando 40 dias de jejum. Porque o mal entrou pela sociedade através da boca. Tudo é figura, tudo é uma interpretação. Por isso que naquele versículo da Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. O que acontece? Tem um versículo da Bíblia que fala Sim, isso, né? mas agora o que acontece? Por exemplo, se você jejua, quem que já ficou algum tempo sem comer e do nada você começou a ver umas luzinhas assim, parece que vai dar teto preto. Sim. Naquele exato momento parece bobagem, mas aquelas luzinhas que você está vendo é como se fosse uma ruptura do natural para o espiritual, porque você está enxergando com os olhos abertos. Claro que é uma manifestação química do seu organismo, mas é como se fosse uma faísca. Quando você começa a jejuar, seu espírito começa a capturar as informações que estão numa atmosfera. Por exemplo, vocês mulheres, eu sempre gosto de citar isso. As mulheres, todas elas, têm um mecanismo profético muito forte. Só que qual é a situação da mulher? Diferente de nós homens, as mulheres, elas escutam mais a voz de Deus ou elas percebem uma atmosfera através dos sentimentos. Do nada a mulher fica depressiva, do lado a mulher fica triste, mas ela tem que parar, você que está nos assistindo, antes de você, porque muitas acordam chorando e não sabem por quê. Antes de você achar que o problema é com você, faça uma autoanálise. Por que eu estou sentindo isso? É igual a situação do sonho. Tem pessoas que sonham, acordam, elas não lembram mais do sonho, mas o sentimento fica guardado. Fica. É uma impressão bem profética. complicado o negócio. Aí ainda fala assim, Babi, nossa, é tão real que eu acabei É, que a pessoa estava sonhando, estava vivenciando aquela cena, Exatamente. mas só que não lembra. Chato isso, né? exatamente. Vamos lá. pedir aqui pro Wendel. Temos alguns sonhos aqui. Vamos lá, ó. Eu sonhei que eu estava na cozinha da igreja e a irmã me mandava lavar um monte de louça. Depois eu me via chegando com a minha mãe de uma viagem de ônibus e ela me mandava ir lavar a louça que a irmã tinha me pedido também para lavar. Só que a irmã já tinha lavado uma parte e tinha bem menos louça. Nisso, eu via que tinha um saco de pão cheio e um que era o que eu estava no balcão, e um que estava no balcão da igreja, que estava guardando o meu saco de pão e comia o da igreja. Enfim, ela guardava o saco de pão dela e comia o da igreja. Está um pouquinho confuso aqui, mas acho que deu para entender. Tá. Eu vou pedir que você conte pausadamente no sentido de que eu vou interpretar detalhe por detalhe. Tá. Eu sonhei que eu estava na cozinha da igreja e a irmã me mandava lavar um monte de louça. É só você lembrar daquela passagem de Maria e Marta. Marta, ela estava sempre trabalhando. E Maria, ela estava mais preocupada com o que é o mais importante. Jesus Cristo, ele é a figura do pão. Seu sonho nessa parte representa que você é alguém que está mais preocupado, ou melhor, o Deus ou o Senhor, ele está levando você a se preocupar mais com a questão do espírito, não do trabalho ministerial. Tanto é que se repete de novo. Quer ver? Continua. Aí, depois ela chegava com a mãe dela de uma viagem e aí a mãe mandava ela lavar a louça também, a mesma louça que a moça tinha pedido. O que significa isso? Alguém está incomodado com o seu afazer. Ixi. Ou melhor, alguém está ou atrapalhando você a buscar a face de Deus. O que significa isso? Fica tranquila, porque o seu sonho vem revelar que Deus, ele se agrada da atitude que você está tendo, ou ele está chamando você para tomar essa atitude. E aí tinha um saco de pão cheio, estava no balcão da igreja, e aí ela comia o pão da igreja e guardava o dela. O pão significa Jesus e a palavra que você é alimentado no seu ministério. Muito bom. Tem mais um aqui, ó. Sonhei que minha irmã tinha raspado a cabeça e estava seguindo caminhos errados. Sonho sempre com traição. O raspar a cabeça é perder a noção dos pensamentos. Mas o raspar a cabeça também é uma das práticas que existe em uma certa religião, onde você raspa a cabeça para que possa ser introduzido um tipo de ritual demoníaco para que a cabeça dessa pessoa possa ser dominada por uma força das trevas.
que significa isso? Isso significa que a sua família, a sua irmã, está sendo seduzida pela voz do engano para levar a sua irmã para, de fato, caminhos tortuosos. Isso significa que você também tem o dom da profecia. Rapaz. Vamos atender um telefone? Ó? Vamos lá, tem um telefonema? Isso. Vamos lá? Alô? Alô? Oi. Leidiane? Oi, sou eu, Leidiane. Tudo bom, querida? Tá falando de Osasco, São Paulo? Sim. Leidiane, por favor, conta o seu sonho pro Wendel. Pausadamente. Pausadamente, tá bom? Ah, tá. Então, eu sempre tenho sonhado com uma casa da minha tia. Essa minha tia, ela já faleceu. E aí eu sonho com a casa dela, às vezes eu morando nela, às vezes eu comprando. E essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava indo lá fazer uma faxina e a casa estava muito suja, sabe? Aí eu queria saber o que significa, que eu sempre tenho sonhado esse sonho. Qual o nome dela? Leidiane. Leidiane, eu já conversei com você? Não, Qual a possibilidade que eu saiba algo da sua vida? nada. Nenhuma, né? Nenhuma. Por que esse sonho se repete? Agora, me diz uma coisa, qual cômodo da casa você via? É a sala. Tá. O que significa isso? Isso significa que da parte da família da sua tia, ela falou de sujeira, né? É. Significa que a sua família é uma família que teve muita iniquidade. Quando nós sonhamos com casa, casa significa linhagem geracional, significa família, significa uma linhagem familiar. O que seu sonho vem mostrar? Significa que a sua família sofre muito nos relacionamentos e tem muito problema de traição com as pessoas. Porque a sala representa uma parte da vida de cada integrante da sua família, mas que tem relação com pessoas que não são da mesma família, são pessoas exteriores. Deus está chamando você para se levantar, para quebrar toda a cadeia de maldição geracional. Faz algum sentido para você o que eu disse? Faz sim. Eu não entendi. Faz sim. Faz sim. Faz sim? É. Faz. A interpretação é genuína? Sim. Então, Nossa, Então, tremendo, hein? Vai orar. Tem que orar. Orar pela tua família. fica amém. até o final do programa que eu vou te dar uma dica. Fica até o Tá finalzinho bom. que ele vai dar uma dica, tá bom, Lidiane? Sabe Obrigada, Tá bom, querida. obrigada, Deus abençoe. Um beijo. Wendel, uma observação que eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo acontece demais e foi o que aconteceu também na minha família. Acontece muito da pessoa estar sonhando com um exemplo. Minha mãe sonhava direto com a minha avó, que é falecida, depois começou a sonhar com meu pai, que é falecido, como se estivesse numa festa, como se tivesse um encontro. Aí passava 3 meses, sonhava novamente, meu pai já é falecido, e sonhava com a minha avó também, que é falecida, que no caso é a mãe da minha mãe. Aí passou 1 ano, o mesmo sonho com gente morta. Quando passou 1 ano e meio, vem o falecimento. Isso pode acontecer? Sim. Sério? Na verdade, o que acontece? Quando nós, Renato, sonhamos com um ente querido que já morreu, isso não tem nada a ver com a pessoa. Isso é a operação de um espírito familiar. Ok? Que ele vem e ele aparece na forma de uma figura que você ama. Só que o que acontece? Todas as vezes que os sonhos começam a se repetir, é porque está prestes a acontecer. Ixi. Só que o nosso Deus, nosso Senhor, Ele é longânimo. Ele dá tempo para você e eu tomar uma atitude. Então, depois de 1 ano, você falou depois de 1 ano. Só que para você que está nos assistindo, aprenda algo. Sonhos não são sentenças. Se torna uma sentença quando você não faz nada. Porque a Bíblia fala em Amós capítulo 3, versículo 7, que Deus ele não vai fazer nada, absolutamente nada, antes de revelar. E qual é a forma que Deus utiliza para revelar? Os sonhos. Qualquer pessoa, indiferente do seu credo religioso, indiferente da sua geografia, indiferente de qualquer coisa, ele fala com você. Então, quando uma pessoa sonha com os mortos, não quer dizer que a pessoa, meu fulano de tal veio, semana passada, retrasada eu enterrei o meu avô. Então, se ele aparecer para mim num sonho, eu sei que não é ele. Eu tenho essa clareza, porque a Bíblia fala que quem desce à sepultura não volta. Não volta, E para sim. você que está nos assistindo, entenda uma coisa. Isso aqui é muito sério. Eu não quero tocar em religiões, nada disso. Meu intuito aqui, o meu papel aqui é apenas trazer luz, clareza e sabedoria. Eu não faço acepção de ninguém,
Mas tomem muito cuidado em consultar os mortos. Porque a Bíblia fala para você não consultar os mortos. Por quê? Porque se ela fala para você não consultar, significa que existe a possibilidade da consulta. Olha, isso é forte, hein? Eu que não quero consultar, não. Deixa ela bem quietinho, todo mundo Deixa descansando. quieto, Deixa vai descansar. descansando. Deixa descansar. Temos aí Vamos um lá, sonho? temos aqui, ó. Vamos lá. Eu sonho dirigindo um veículo super bem por não ter CNH e tenho pavor de pensar em dirigir. Bom, é só isso que está Só escrito. Só Isso. isso. Quando você sonha dirigindo um veículo, é muito importante você entender o seguinte: o tipo do veículo que você sonha vai revelar também seu propósito, vai revelar o seu chamado. Tem um livro da Bíblia, que é o livro de Naum, que fala em um tempo sobre veículos, carros com faróis. Mas como se naquela época não tinha nenhum veículo que tinha faróis? Só que lá está escrito. Então, quando você sonha com um carro, esse carro, o modelo do carro, o veículo, fala do seu chamado e fala do seu propósito. Qual as outras características tem? Eu Ela tem sonho medo. dirigindo É. um veículo super bem por não ter CNH e tenho pavor de pensar em dirigir. Só em pensar ela já tem pavor. O que significa isso? Seu maior desafio é vencer a operação do espírito do medo. Você precisa entender que as áreas que você mais é acometido por um tipo de ataque é justamente o que vem revelar seu propósito. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem muito medo, isso já revela que o seu propósito é ser uma pessoa ousada, uma pessoa cheia de coragem para vencer todas essas barreiras, todos esses empecilhos que você é cometida. É só você inverter. Vou dar um exemplo muito claro. Toda pessoa que sempre teve muito problema financeiro desde criança, todos nasceram para ser muito bem sucedido financeiramente. Sério? Todos. Olha, então... Por quê? Olha. Existe a batalha pelo seu destino. Todos nós que estamos aqui no estúdio e você que está nos assistindo. Existe uma força espiritual que é chamada do espírito geracional, que sempre vai contender com você. Esse espírito, ele vai passando de pai para filho, ele é um espírito geracional. É o que as pessoas chamam de espírito imundo. A palavra espírito imundo, no original, é a palavra pneumacatarto. O que é? É um espírito que ele vai batalhar contra o seu propósito. Porque a única razão de você estar respirando, a única razão de você estar vivo, é porque existe um propósito dentro de você, que está dentro do seu espírito de forma congênita. E cada um de nós precisamos cumprir isso. E é por isso que é um dos inimigos que poucas pessoas conhecem. Muito bom. Vamos bom. de mais uma ligação? Vamos lá, mais uma Alô? ligação. Alô? Alô? Estamos com a Aline? Oi. Aline? Oi. Oi. Tudo bom, querido? Você fala aqui de São Paulo, né? Isso. Vamos lá, Aline. Qual é o teu sonho aí pra gente tentar desvendar aqui? A gente não, né? O Wendel, né? Eu sonho que eu estou num lugar, uma cozinha, acredito que seja, branca, Não entendi. e eu pego uma cartela de ovo, vem 60 ovos, então é uma em cima da outra, e vem 6 ovos separados em cima. Não entendi. E nisso, eu vou guardar eles na geladeira e falar, eu vou levar 6 para casa, eu acordo. Tá, vamos lá. Repete de novo o comecinho, que pra gente ficou um pouquinho ruim o áudio aqui. Não, deixa eu ver se eu consigo melhorar o meu áudio. Alô? Agora? Oi? Melhorou. Acho que agora melhorou. Vamos lá. Novamente. Conta pra gente novamente. Contei que eu estou na cozinha de um lugar Na cozinha de um lugar. Ok. e eu chego com 60 ovos. Na verdade, 66 ovos. Ela chega com 66 ovos. E aí eu vou guardar na geladeira esses 66 ovos e eu falo que eu vou levar 6 comigo. Os 6 que estão fora daquelas bandejas de ovos. E aí você acorda. Isso. Qual é o sentimento que você tem? Não entendi? Qual é o sentimento que você tem ao acordar? Desespero, sei lá, alguma coisa assim. Eu acordei preocupada, eu não entendi o que estava acontecendo. Isaías capítulo 59 fala dos ovos de víbora. O que acontece? Tá. Aline, qual que é a possibilidade que eu saiba algo da sua vida?
Nada. Certeza? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Seu sonho vem revelar para você um ataque muito sério na sua vida, na sua vida financeira. Meu Deus. Por que você falou, meu Deus? Porque é o que acontece. Nos ovos de víbora, Renato, diz que quando se quebra, sai serpente. O sonho dela vem revelar que eles passam muita dificuldade e isso não é de hoje, isso é de muito tempo. Já tem mais de uma geração na vida da Aline, da família da Aline, que eles têm muito problema na vida financeira. O que significa isso, Aline? Só que você é a pessoa que Deus vai usar para quebrar esse ataque através do espírito de pobreza e de miséria, viu? É por isso que você sonhou. Faz sentido para você o que eu falei ou eu estou só falando bobagem aqui ao vivo? Faz sentido, é o que tem acontecido. E eu não conheço ela. Sim. Ai, gente, Não é? Muito me bom. emocionei agora. Aline, obrigada. Um beijo, viu? Espero que você depois nos ligue para contar aí que você tá milionária lá em Maldivas. Deus abençoe. Amém. Beijo. Receba aí, Aline. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Tem mais uma aí, Temos vamos mais lá. um aqui, vamos lá. Ultimamente eu tenho sonhado com todos os membros da minha família reunidos, até os parentes que eu não conheço, reunidos em uma casa que eu não conheço, mas era um bairro que eu morei. Perfeito. Quando nós sonhamos com a família reunida, isso significa que Deus, Ele quer trazer um tempo de alinhamento familiar, ok? Deus é um Deus que Ele ama a família. É por isso que no livro de Efésios diz que toda família no céu e na terra toma o nome do Senhor. Qual outro detalhe que ela falou? Ultimamente sonho com todos os membros da família reunidos, até parentes que eu não conheço, reunidos em uma casa que eu nunca vi, mas era num bairro que eu morei. Qual é a parte da casa? Não fala, né? Ah, tá, não é. Perdão. Reunidos em uma casa que ela também não conhece, mas era num bairro que ela morou. Perfeito. O que acontece? Isso significa que a família dela sofre muito através do espírito de divisão. Ixi. Divórcio, contenda, intriga, falta de perdão. Por isso que no sonho aparece unido. Então isso mostra que esse é o interesse de Deus, esse é o propósito. Em contrapartida, as trevas sempre vão fazer algo contrário. Você sabia que tem muitas pessoas, isso que eu vou falar aqui é muito sério e abra um pouco o ouvido de vocês. Sabia que você pode sonhar o que os seus antepassados sofreram e viveram? Sério? Por quê? Porque o que acontece? Deus, quando Ele olha para você, Ele não vê só você. Ele vê toda a sua linhagem geracional. Porque nós somos casa de Deus. Só que a palavra casa também é a palavra oikos, que significa estrutura, também significa linhagem. Então, quando Deus olha para você, por exemplo, quando Caim ele mata Abel, ali aconteceu um grande problema. Quando Deus ele vai acertar contas, ele vai chamar a atenção de Caim, ele fala, o sangue do seu irmão clama desde a terra. Só que no original não está escrito sangue do seu irmão, fala sangue dos seus irmãos. Na verdade, o sangue de Abel, que está clamando por justiça, é o sangue de gerações. Uau. Nossa. Uma outra observação que me vem em mente aqui agora, Wendel. Costuma-se dizer que as pessoas que sonham com moeda é esmola, é miséria. Com o quê? Moeda? É. Com moedas. As pessoas costumam dizer, eu sonhei com muitas moedas, eu sonhei que eu estava pegando moedas, catando moedas. Aí a maioria das pessoas que eu ouço fala assim, cara, você está na miséria, você está esmolando. Qual que seria o significado de sonhar com moedas? Sonhar com moeda vai depender de qual é a matéria-prima da moeda. Por exemplo, existe a dracma perdida na Bíblia. Só que moeda também fala de talento. Então, se você sonha com moeda, significa... tem que prestar atenção em todo o contexto do sonho. Tudo é importante, cor, tudo é importante. Por quê? Sonhar com moedas significa que Deus ele quer que você descubra, se atente a um talento ou que é uma habilidade extraordinária que Ele mesmo colocou na sua vida para que você venha gerar os recursos para o financiamento do seu propósito. Uau. Muito bom. Vamos de Forte. mais uma ligação aqui, vamos?
Mais uma ligação. Alô? Alô? Tudo bom, Cláudia? Oi, tudo bom, lindezas? Que legal falar com vocês. Muito bom. Você tá falando de São Paulo aqui, capital, certo? Exatamente. Claudinha, conta pra gente o seu sonho. Então, o meu filho mais velho sonhou que meu filho mais novo tinha morrido num acidente de carro. O coração da mãe desesperou. Qual a idade aí. do filho mais velho? Ele tem 28. E o mais novo, 26. Perfeito. Só uma dúvida. Sim. Como que é a relação dos dois? São boas, muito boa, graças a Deus. Perfeito. Mamãe, não precisa se preocupar. O nome dela é Cláudia? Cláudia. Cláudia, não precisa se Isso. preocupar. Preste bastante atenção. Ok. E para vocês que estão assistindo. Quando você tem um pesadelo, você tem um sonho ruim, agradeça a Deus por isso. Porque mesmo que você acorde perturbado, preocupado, Deus dá a oportunidade de jogar luz num ataque das trevas para que você venha tomar uma iniciativa. É melhor do que ser pega De surpresa. de surpresa. Sim. Então, o que você vai fazer? Se no sonho o desígnio das trevas era fazer que o seu filho sofresse um acidente de carro, é muito simples. As duas pessoas que têm mais autoridade sobre a vida do seu filho é você, que é a mãe, e o pai dele. Sim. Então, o que você vai fazer? É muito simples. Você vai orar a Deus e você vai falar que todo decreto, toda sentença de morte, de acidente contra a vida do meu filho e estendendo esse favor acerca da sua família, seja quebrado e anulado. E pronto. Sim. Glória a Deus. Amém. Amém. Tá aliviado agora? horrível, né? Sim, sim. É muito, muito ruim, né? Você acordar e ouvir isso, né? É E mãe, aí né? você Mãe. fica realmente Imagina. impressionada. Posso né? contar um testemunho? Mas fica tranquila, viu? Que tá tudo certo, Claudinha. Um Tá beijo. bom, lindezas. Obrigada por tudo. Obrigada. Nada. Programa de vocês. Obrigado, obrigado. Deus abençoe. Continua Você com a também. gente aqui. Por favor, ainda, pode contar. Teve uma vez que eu tive um sonho, foi um pesadelo, né? Eu sonhei que eu estava num lugar e várias pessoas começaram a atirar em mim. E eu corria várias celas, lugares, e atirando, mas é aquela coisa bem pesada. Eu acordei, coração acelerado. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu começo a meditar em tudo que eu experimentei durante a madrugada. E eu parei e pensei, eu não tenho inimigos, não faz nenhum sentido alguém querer me matar nesse sentido. Na mesma hora, Renato, eu acordei, era 4 da manhã, nesse sonho. Eu orei de 4 da manhã às 7 da manhã. Orei em línguas, não parei, fui orando. Por quê? Preste atenção vocês que têm esse tipo de pesadelo. Você tem que orar, mesmo que você não entenda nada, você tem que orar até que aquela atmosfera de angústia, de dor, de medo, de opressão desapareça. Você não pode, você tem que absorvendo. não, você tem que paralisar tudo e orar até quebrar isso. Por quê? Deus, ele nos ama tanto que ele permite que você carregue esse peso para você salvar a vida de alguém. O que aconteceu? Eu orei de 4 às 7 da manhã e fui orando até que eu senti uma paz. Eu senti um alívio. 10 horas da manhã, 3 horas depois, minha irmã me liga, falando que meu cunhado sofreu um atentado. Meu Deus. Um cara no meio da avenida assim, descarregou uma arma nele, nenhum tiro pegou nele. Nossa. Conclusão de tudo isso, pela experiência que nós já carregamos com relação ao que é sobrenatural, ao que é o profético, ao que é a intercessão. Se eu não paro e oro, se eu não entendesse a importância de fazer intercessão por quem você não conhece, talvez ele estaria morto. Uau, forte. Bem rapidinho, Wendel, sobre essa observação que você falou a respeito de tiros. Também acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo têm muito sonho que estão recebendo facada, que estão recebendo tiro. Eu já sonhei com isso, eu creio que você também já deve ter sonhado com facada, com tiro. O que significa a pessoa estar recebendo tiro, que foi no teu caso? A gente tem que orar e repreender ou tem algum outro significado? Tanto facada e tiro também. Por exemplo, quando você toma qualquer golpe que você toma pelas costas, é uma traição. É alguém armando contra você. Tudo que vem de frente como tiro, preste atenção, tem pessoas que sonham com policiais atirando.
Sempre que quando você vê uma imagem de autoridade, como uma pessoa vestida de uma forma militar, a imagem de autoridade, quando ela está te protegendo, são os anjos. Quando elas estão te atacando, são os espíritos das trevas. Entendi. Consegue entender? Então, o que significa isso? As balas são acusações. Porque as balas de hoje são as flechas do passado, que são as flechas de intimidação, mentira, calúnia. Então, quando você tem esse tipo de sonho, saiba, Satanás está usando alguém para tentar denegrir você, tentar atacar você. São os flecheiros. E muitas das vezes são pessoas que confessam Jesus Cristo. É o que mais Forte, tem, né? É o que mais tem. Tem mais algum aí, não? Tem mais aqui, ó. Vamos mais Eu um estou aí. sonhando que choro muito pelo meu filho, mas... Será que é esse? Não. Não. Eu tenho sonhado que choro muito pelo meu filho mais velho. Dá a impressão que, de alguma forma, estou perdendo ele para a vida. Sinto que ele está com problema de saúde. Então, na verdade, é Deus chamando você para interceder pelo seu filho. Existem várias formas, muitos não entendem isso, mas todos nós somos... Deus criou o ser humano com a capacidade de caminhar em 2 dimensões. Só nós temos essa capacidade. Então, esse é um tipo de sonho, principalmente como está ligado a filho. O que significa isso? Através da oração, através do jejum, você pode neutralizar, quebrar toda operação de ataque contra os seus filhos, ou seu filho, perdão. O que você precisa fazer? Por exemplo, na Bíblia fala de um jejum de 72 horas que salvou o povo judeu da morte. E o que é mais difícil hoje para um ser humano? Orar não é difícil, jejuar é. Você vê, tem pessoas que têm uma dificuldade de jejuar, tem pessoas que falam assim, eu não como sem carne. Eu não fico sem tomar café. Por quê? Filipenses capítulo 3, versículo 19, diz que o Deus dessas pessoas é o próprio estômago. E existem os demônios do ventre. Sério? Pessoas que elas não conseguem ficar sem um tipo de alimento ou um tipo de bebida, são pessoas que o seu estômago está possuído por uma força das trevas. É muito simples. É só você olhar para as pessoas que se irritam quando passa da hora do almoço. Essas são pessoas que não têm domínio próprio. Desculpa falar isso, são pessoas que têm demônio próprio. Eita! Deus, gente, não sabia dessa não, Olá, sério? hein? Se você fica irritado com fome, toma cuidado. Aí, que a coisa é mais séria do que você imagina. Olha, a gente podia ficar aqui a tarde toda conversando com o Wendel, ouvindo E é bom você. ouvir o Wendel falando, eu amo ouvir ele falar. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. E eu quero te agradecer mais Obrigado, uma Deus. vez. Já fica convite para você voltar. Passa pra gente seus contatos, enfim, deixa o seu recado aqui final pra gente. Bom, as nossas redes sociais é o Wendel Medina 12 no Instagram. Estamos lá a servir você que de fato precisa de uma orientação, precisa de... Enfim, estamos aqui para poder somar. E o Wendel, fala do evento, você tem um evento próximo aí? Ah, sim. No mês de dezembro, na primeira semana de dezembro, se eu não me engano, cadê a Dani? Para a Dani me confirmar. Nós vamos ter a batalha... 9h10. 9h10, obrigado, Dani. Ao vivo é desse jeito, né? Isso aí. Nós vamos ter a Batalha pelo Destino. Esse é o único evento no Brasil que é capaz de revelar, número 1, sua verdadeira identidade celestial. Número 2, quem são seus verdadeiros inimigos. E nortear o seu destino, nortear o seu futuro. Nós te esperamos, dia 9 e 10 em Alphaville. Ó, vai ser forte, hein? Eu vou querer participar, hein? Né? Vamos Não, se vocês já programar pra estão- isso. E você tem que ir lá em Cuiabá, meu amigo. O povo lá que tá te assistindo agora te espera. Fechou, Dani? Vamos fazer Beijo, o Cuiabá. seguinte, ó, vamos para um break rapidinho e a gente já volta com mais rapidinho. Sempre Melhor. Tem muito mais ainda, gente. Não sai daí não.